Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e estamos aqui mais uma vez para o nosso compromisso de toda terça-feira, para esse encontro que você já reserva aí uns 40, 45 minutos do seu dia e nós preparamos com muito carinho mais uma conversa especial. Tenho certeza que vai fazer diferença para você que está aí do outro lado da tela. Você vem junto comigo? Você nos ajuda a crescer, o seu like é fundamental aqui para o nosso programa, para a nossa emissora. O YouTube entende que o conteúdo é bom, que você gostou, por isso que você deixou o like. E de maneira orgânica, ele joga o nosso material para mais e mais pessoas. Aqui no canal do TC, no canal da nossa TC News, somos 355 mil inscritos. Andrezão monogâmico, o homem que ama o casamento, tem o mesmo há 30 anos... e comanda a nossa mesa de som. 355 mil pessoas. É gente, hein, Andrezão? Só que isso aqui, meu amigo, é igual coração de mãe, não é, André? Sempre cabe mais um. Então você vai fazer parte também da nossa comunidade. Fechado? Te espero aqui. Deixa o seu like. A conversa de hoje é bem especial. Nós temos convidados, no plural, direto dos Estados Unidos. Vamos conversar com os irmãos nascidos em Pernambuco, no Recife. A nossa audiência aqui do Recife, nossa audiência da região nordeste do país está crescendo muito. Um abraço aí para a galera que nos acompanha de Sergipe. Um abraço para a galera que nos acompanha do Pará. Para você de Pernambuco, uma galera do Recife mandando mensagem para cá sempre quando estamos ao vivo. Então, especialmente para o nosso público, para o Brasil e para o TC de audiência, André Carvalho, Rafael Carvalho são os nossos convidados, direto dos Estados Unidos. Vou começar cumprimentando aqui o Rafael, que está aqui, ó, à minha direita. Fala, Rafael, seja bem-vindo. Fala, campeão. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco das nossas experiências aqui nesse país. E com certeza, pernambucano, original, com muito orgulho. E com certeza o que a gente puder fazer para agregar a gente vai fazer. Uma honra estar aqui com vocês. O prazer é nosso, viu, Rafael? Seja bem-vindo. Agora eu quero conversar aqui, ó. À minha esquerda está o André. Fala, André. É uma alegria recebê-lo também. Seja bem-vindo. Obrigado, Vini, pela oportunidade. É uma honra, um prazer muito grande também estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas experiências, podendo agregar na vida das pessoas. Como o meu irmão falou, pernambucano de nascença, como a gente fala, oxente mesmo, e mais de 20 anos nos Estados Unidos, mas sem perder a origem, né, do Nordeste. Estamos aqui à disposição, mais uma vez, um prazer estar contigo aqui, Vini. A alegria minha, a alegria da nossa audiência. Bom, eu tenho um irmão mais novo também, tem uma diferença de 2 anos, e por saber como é a convivência, né, com um outro irmão, não poderia começar essa entrevista de um jeito diferente que não fosse perguntando se vocês brigavam muito quando eram crianças. Não, a gente por ter uma idade de 5 anos de diferença, a gente não brigava muito, né? Eu tenho outro irmão com a idade mais próxima. Esse sim, a gente teve brigava, né, normal, mas pela idade, eu e Rafa, a gente nunca foi de brigar, a gente se dá muito bem, como amigo, como irmão, como sócio, como parceiro, e briga tá longe do nosso vocabulário. Ah, Rafael, quero aproveitar a resposta do André para te perguntar como que é você ter sociedade com um irmão. Muitas vezes a gente ouve aquela frase, né? Amigos, amigos, negócios à parte. E já vi gente adaptando, falando parente, parente, negócios à parte também. Mas você não, você é sócio do seu irmão, você trabalha junto com ele, vocês têm negócios de muito sucesso aí nos Estados Unidos. Como que é esse relacionamento? Como começou isso, por gentileza, Rafael? Então, Vini, a gente sempre fala que família, quando funciona nos negócios, realmente é a melhor coisa que existe. Então, assim, a gente realmente acredita no poder da família, na união familiar em busca de um propósito maior. Então, como ele falou, a gente nunca foi de brigar, a gente sempre, pelo contrário, a gente sempre foi muito unido. E a nossa história basicamente começou quando ele veio para cá, para os Estados Unidos, há
Ele veio primeiro que eu. E logo depois eu decidi vir para cá também para seguir os passos dele, para poder estar perto dele, porque realmente eu senti muita falta dele quando ele saiu do Brasil. E realmente com um gesto de muito amor, realmente de companheirismo, eu quis estar perto dele, larguei tudo no Brasil para estar com ele aqui. E assim, quando você tem esse sentimento pelo seu irmão, realmente isso significa que a sua vida de fato é para o seu irmão. Então não tem como não dar certo. Quando a base de um relacionamento é o outro, as coisas realmente acontecem. Então, quando não existe egoísmo, quando não existe vaidade, quando não existe, é tudo para mim, sendo irmão ou não, meu amigo, a chance de funcionar é muito maior. E sendo irmão, aí você colhe muito mais frutos, porque aí a confiança realmente é extrema. E eu só tenho para falar e encorajar as pessoas. Quem tem um irmão tem sorte, quem tem família trabalhando junto tem sorte. Ao contrário do que muitos falam, eu acho sim que é a maior bênção que existe para um homem poder construir algo de valor com seus familiares. Aí, meu irmão devia estar ouvindo isso aqui agora, Andrezão. Só porque eu peguei 20 mil reais dele, não pago, o cara tá bravo comigo. Entendeu? Aí, perdoa, irmão. Brincadeira, hein? Brincadeira. Mas se quiser emprestar, eu tô aceitando. Ô, André, você foi primeiro, né, para os Estados Unidos, o Rafael comentou, lendo, ouvindo outros podcasts que vocês dois já participaram, eu sei que você tem uma relação com o futebol, né? Você foi jogador de futebol. Isso tem a ver com o fato de você ter saído do Brasil? Com certeza. Aos meus 15 anos, eu tive uma oportunidade, fui para a Europa, tentar o futebol lá, onde eu morei por alguns anos, e consegui assinar um contrato com um clube da primeira divisão da Alemanha, o Hertha Berlim, mas precisava só voltar para o Brasil para regularizar meu visto, meus papéis e regressar, né, e voltar para a Alemanha. Mas, infelizmente, o meu visto foi negado por erros que, nos olhos dos homens, é muito difícil entender, mas quando você acredita em Deus e quando você sabe que Deus está controlando, está no controle da sua vida, as coisas realmente acontecem por um motivo. Então, eu já não pude mais voltar para a Europa. E eu sempre falo, eu brinco, né? Do time da primeira divisão para o pior time do mundo. Fui jogar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano pelo Ibis Esporte Clube Paulista. E não foi fácil, mas através do futebol eu recebi um convite de um amigo falando que o futebol aqui nos Estados Unidos seria talvez uma opção boa para mim. Ele conhecia a minha história e eu não pensei duas vezes e vim para cá em busca de dar continuidade à minha profissão, que eu tinha acabado de começar, era muito novo, e os planos aqui foram diferentes. Deus mudou tudo e eu troquei a bola, né, pelo um aspirador. Eu sempre brinco falando isso, mas Deus tinha planos maiores para a gente. Mas sim, o futebol foi o que me fez ir para os Estados Unidos em 2002. Ô, André, deixa eu continuar com você para entender como se deu essa troca, né? Você vai para jogar futebol nos Estados Unidos depois de toda essa trajetória que você contou na Alemanha, saiu do Hertha Berlim para jogar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, vai para os Estados Unidos à procura, né, ou com o desejo de viver um sonho. Como que dá essa troca do campo? Porque você atua, né? A sua empresa, hoje o negócio, fala para brasileiros que querem atuar nos Estados Unidos, querem abrir o seu próprio negócio, querem empreender na limpeza comercial. Mas como que foi essa troca? Né? Só para usar a analogia que você mesmo acabou de dizer, da bola pelo aspirador de pó. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o bom é que eu pude identificar muito rápido, Vini, que o futebol não ia me levar muito longe aqui por vários motivos. E eu precisava tomar uma decisão. Ou eu voltaria para o Brasil, ou decidiria viver a minha vida aqui e tentar outro caminho. E aí eu decidi ficar nos Estados Unidos e virar uma nova página na minha vida, por onde eu trabalhei aí em vários lugares, em vários trabalhos, e nesses trabalhos eu encontrei a limpeza comercial, e foi aí que a gente seguiu carreira. Mas eu trabalhei em vários trabalhos, como cozinheiro, na construção, entregas, isso e aquilo, até encontrar a limpeza comercial e a gente pôde seguir o caminho nela.
E aí eu quero só agora chamar o Rafael de volta aqui para nossa troca de ideias. Qual que é o momento, o Rafael, que você vivendo a sua vida no Brasil, né, enquanto o seu irmão estava lá, né, tentando primeiro no futebol, depois viu que não era o caminho, foi para uma outra experiência. Nesse período, você estava fazendo o que aqui no Brasil? E qual é o momento que você toma a decisão de sair do país também e encontrar o seu irmão nos Estados Unidos? Perfeito, Vini. Quando meu irmão veio para os Estados Unidos, eu estava ainda no ensino médio, tá? Estava começando o ensino médio, e aí eu cheguei aqui 5 anos depois, quando ele estava aqui, né? Depois que ele chegou, eu estava no ensino médio, acabei o ensino médio, acabou que eu entrei na universidade, comecei a cursar Direito na Universidade Católica de Pernambuco. A família da gente tinha um pezinho aí na advocacia, meu pai. Então eu falei, não, vou seguir esse caminho. Só que desde quando ele veio para cá, eu senti muita falta dele, eu sentia muita falta. E nunca me conformei com aquela vida, eu sabia que eu tinha que estar perto dele. E aí, respondendo a sua pergunta, um certo dia, Deus usou um homem que nunca tinha me visto na vida e foi incrível. E nesse dia, ele me abraçou e falou assim para mim que era para eu arrumar a mala, que Deus estava me levando para os Estados Unidos. E realmente aquilo foi muito forte para mim. Eu comecei todo o meu processo para poder ir para os Estados Rafael? Unidos. Do nada mesmo. Eu frequentava uma igreja e aí fui pregar lá um pastor que eu nunca tinha visto na vida. E eu sempre orava muito a Deus e pedia a Deus para que o Senhor nos unisse novamente, meu irmão. Aí do nada veio esse homem e simplesmente falou isso. E aí começou todo o meu processo de vir para cá. E acabou que eu larguei a universidade, larguei tudo e vim para os Estados Unidos pela direção de Deus e também realizando um sonho que eu tinha de estar perto dele. Foi assim que aconteceu. Ô Rafael, você sabe, eu te ouvindo aqui, né, e mais uma vez fazendo analogia com a minha vida e a vida do meu irmão, eu saí antes, né, fiquei noivo tal, moro hoje com a minha noiva, aí ficou meu irmão lá em casa, aí meu irmão caçula, você é o caçula também, né, Rafa? Aí minha mãe falou assim, o Duduzinho, meu irmão Eduardo, pra minha mãe, Duduzinho, o Duduzinho já não sai daqui tão fácil. Deu 6 meses, foi pra Sorocaba, foi morar perto de Sorocaba, né, com a parceira dele. Saiu, mas pro meu irmão foi mais difícil, porque o mais velho já tinha saído, só tinha um, meus pais tentaram lá tal, né, sentiram talvez até um pouco mais. Pra você também foi mais difícil em relação aos seus pais, ou você não teve essa dificuldade maior, não? Olha, os pais da gente sempre querem a gente por perto, né? Mas assim, nós somos 4 irmãos. Então, assim, a gente tinha 3 no Brasil e um longe. Então, acompanhar um outro irmão, eu acho que é uma divisão legal, até para que um não fique só, né? Então, eu acredito que não. Nesse caso, eu acho que meus pais, óbvio, queriam que eu estivesse perto, mas pelo meu irmão, com certeza, eles ficaram muito felizes com essa decisão. Eles ficaram muito felizes. Ô André, quando o seu irmão chega, né, o Rafael chega aos Estados Unidos, qual que é o seu momento de vida? Você já está estabilizado, você já tinha entendido 100% que o caminho não era o futebol, você estava ainda procurando um sentido profissional. Como que estava o seu momento nos Estados Unidos? Quando o Rafa chegou, o futebol com certeza já não era mais parte da minha vida, né? Como eu te falei, eu pude identificar isso muito rápido e isso foi fundamental para eu poder me concentrar em alguma coisa. E Rafa chegou em 2011, eu estava já empreendendo, mas naquele processo ainda de aprender as coisas, pouco conhecimento, muita vontade, muita coragem, mas com certeza a falta de conhecimento, a falta de processos fizeram eu realmente não avançar. E aí com a chegada de Rafa, a gente pôde se juntar e unir forças. E aí as coisas começaram a acontecer muito mais rápido. Eu quero continuar com você, André, para entender justamente esse processo, né? Quando você diz que as coisas começaram a acontecer muito mais rápido, o que rolou depois da chegada do Rafael? Hoje vocês têm um programa que se chama Programa Império. Até a construção desse método, desse programa, como foi esse processo, por gentileza? Certo. Esse programa Império nosso, Vini, é um programa novo. Nós não temos ele há muito tempo.
o que a gente sempre teve, que tem até hoje, é uma empresa em 4 estados, com centenas de colaboradores da limpeza comercial no norte dos Estados Unidos. Isso que foi, é disso que a gente está falando. Esse programa Império É mais já é algo recente. que foi é agora, já temos mais de 200 mentorados, mas é algo muito recente, é algo que surgiu do coração de Deus mesmo fazer. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, nós estamos falando dessa empresa de limpeza comercial que foi construída do zero, sem dinheiro, sem inglês, sem conhecimento, ao que ela é hoje. Entendeu, Vini? E como que surge a construção dessa companhia, André? Tá você, né, já tentando empreender nos Estados Unidos, o seu irmão chega, começa a te ajudar mais com esses processos. Quando é que a coisa, você fala assim, opa, peraí, aqui está começando a funcionar. Quando é que você, né, que trocou a bola pelo rodo ou pelo aspirador de pó, troca o aspirador de pó pelas planilhas e começa a colocar o seu negócio no papel para ver se faz ou não sentido, e aí depois começa a trabalhar em cima desse negócio, André? Pois é, a chegada de Rafa na empresa foi fundamental, né? Porque a gente pôde dividir algumas funções, isso facilitou bastante, né? Eu foquei em uma área, ele focou em outra, e isso foi assim, foi crucial para o nosso crescimento. Eu já sabia que a limpeza comercial era algo promissor, é algo que podíamos escalar, são contratos recorrentes. Então, essa indústria, eu já tinha descoberto ela, mas com a chegada dele é que realmente as coisas começaram a se profissionalizar, as coisas começaram realmente a ir para um próximo nível, Vini. Ô Rafa, então deixa eu falar com você agora, porque o André, né, ele atribui a sua chegada aos Estados Unidos um novo patamar do negócio, né? A empresa atinge um novo patamar depois da sua chegada. O seu irmão estava nos Estados Unidos, empreendendo, tentando construir uma vida, um negócio, você aqui no Brasil estudando. E você falou, acho que por 2 vezes aqui nessa nossa conversa, a palavra saudade. Você sentia saudade do seu irmão. E aí você vai para os Estados Unidos e você entra num caminho que o seu irmão já tinha começado a trilhar. Esse caminho fez sentido para você de saída? Você olhou aquilo e falou, pô, é legal, vou nessa também. Em algum momento você pensou em fazer algo diferente? Como foi para você, Rafa? Então, quando eu vim para cá, como eu te falei, eu vim debaixo de uma palavra de Deus e, óbvio, o que me conduziu foi, né, o amor realmente pelo meu irmão, estar com ele. E quando eu cheguei aqui, o que ele fazia, para mim, estava bom. Então, assim, eu realmente olhei tudo aquilo que ele fazia, comecei também a ter várias experiências no país com ele, a gente fazia várias coisas também. E só que chegou um certo momento que eu acabei indo para a universidade aqui, eu ganhei uma bolsa de estudos aqui, e comecei a estudar negócios. E isso ajudou muito essa sistematização inteira que ele está falando. Agora, eu acredito que realmente foi um trabalho muito a dois. Ele está sendo muito humilde aí quando ele está falando que eu fiz que o negócio realmente crescesse. Não, acho que foi um conjunto mesmo, eu e ele, cada um com sua especialidade. E assim, eu também enxerguei muito cedo todo esse mercado que estava na nossa frente. Porque depois de ter algumas experiências, fazendo de tudo, eu vi, peraí, você limpa um escritório desse aqui, você pode, nossa, não tem limite de receita, tem escritórios gigantes aqui, as pessoas realmente precisam de limpeza todo dia, enquanto tem um prédio desse, precisa de limpeza, e o dono do prédio, ele não vai limpar, ele vai precisar de alguém para limpar, ele vai precisar de uma empresa para limpar. Então, com 2 neurônios, você conseguir identificar, na verdade essa, que era um ramo maravilhoso. E depois de algumas experiências que a gente teve em outras áreas, fazendo outras coisas, a gente só solidificou essa certeza. E aí eu fui para um lado onde eu procurei me especializar mais um pouco, tá? Busquei mais o conhecimento para a gente poder estruturar o negócio cada vez melhor. Ele também buscava o conhecimento, mas já em outras áreas.
Então a gente foi muito esforço, Vini, foi muitas horas sem dormir, foi muitas noites sem dormir, lá limpando, eu e ele, foram muitas horas estudando, eu e ele. Eu acho que a nossa força e o nosso propósito na mesma direção que deu todo o resultado, tá? Acho que só foi um alinhamento perfeito, eu diria. Tipo assim, quando eu estava cansado, ele me cobria. Quando ele estava cansado, não importa o que fosse, eu cobria ele. Então, assim, a gente realmente tinha isso muito fixado na nossa mente, que a gente precisava estar junto, a gente precisava buscar conhecimento junto, a gente precisava se esforçar junto para a gente poder colher os frutos. E foi o que aconteceu. Hoje, nós temos uma empresa de renome aqui no país. Ano passado, por exemplo, nós fomos considerados uma das melhores empresas para se trabalhar. A gente valoriza muito os nossos colaboradores, a gente acredita muito em tratar bem nossos colaboradores e operamos em alguns estados, né, em 4 estados, centenas de colaboradores. Então, realmente, essa união frutificou para algo muito grande, ao ponto que, como ele falou, surgiu um propósito novo, que é exatamente ensinar pessoas a entrar nesse ramo, especificamente nesse ramo, onde a gente dá todo o blueprint inteiro de A a Z, o que fazer, como entrar, como vender, quantos estão os clientes, e a gente pode ajudar centenas hoje de pessoas. Então tem sido incrível para a gente esse fruto que tudo isso gerou. Vou falar com o André na sequência sobre os desafios iniciais, né, da empresa e quais são os desafios agora, porque não significa que o negócio cresceu, que os desafios sumiram. Você que está aí do outro lado da tela, que empreende também, que está lutando aí para ter o seu negócio aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outro país que você está nos acompanhando, você sabe que desafio é todos os dias, né? E para você que trabalha também, prestando um serviço para uma companhia, puxa, desafio não falta. Mas os desafios eles vão mudando, dependendo do estágio, do seu negócio, da sua atuação profissional dentro de uma companhia. Então esse é o próximo tema que eu vou tratar aqui com o nosso André. Para o Rafa, eu tenho uma pergunta para fazer para ele, mas antes eu quero primeiro reforçar o pedido aqui no like, investidor e investidora. Você que está conectado junto com a gente, acompanhando a conversa aqui com os nossos convidados de hoje do Olá Investidor, você senta o dedo no like, você nos ajuda aí nessa missão, por gentileza, né? Você colabora com o crescimento do nosso canal. Fechado? Vamos juntos nessa? Já falei no início da nossa conversa, estamos chegando aqui a mais ou menos 20, 25 minutos, estamos conversando com os empreendedores, os irmãos que nasceram em Pernambuco, direto da cidade de Recife, e estão fazendo sucesso, um sucesso enorme lá nos Estados Unidos. Ô Rafa, eu queria te ouvir a respeito da importância do tratamento que você oferece, você, seu irmão, a companhia como um todo, para os colaboradores da empresa. Porque muitas vezes, igual eu tô aqui em um escritório, né? Então eu vejo profissionais aqui da limpeza que o prédio contrata, que está aqui na limpeza, está ajudando a manter o ambiente ótimo, limpo, agradável. É um trabalho fundamental essa prestação de serviço. Mas, infelizmente, né, tem algumas pessoas que não valorizam, que dão pouca importância. E quando eu digo muitas pessoas, estou falando de funcionários que trabalham aqui, qualquer que seja o andar, e muitas vezes a própria companhia olha para o serviço e fala, não, né? Ou o próprio prédio fala, isso é um serviço terceirizado. Isso aí saiu o colaborador A, no outro dia entra aí um colaborador B, vai fazer a mesma coisa. E eu vi cortes nas redes sociais, você falando sobre isso, o seu irmão falando sobre isso, sobre a importância de tratar as pessoas como alguém que tem sonhos, que tem as suas próprias metas, que tem os seus objetivos de vida. Então, o que você falou aqui agora sobre o tratamento das pessoas, você não falou pela primeira vez. Quem acompanhar você nas suas redes sociais, o André nas redes sociais, vai encontrar esses cortes, porque vocês falam sobre isso de maneira recorrente. Então, quero te ouvir um pouco mais, quero que o nosso público também conheça a sua visão a respeito disso. Perfeito, Vini. Negócio não existe sem pessoas. Essa é a premissa. Não existe negócio sem pessoas. A gente precisa de pessoas para que a gente possa construir algo. Negócio é uma pessoa jurídica, que é composta de pessoas, e você, o dono, é uma pessoa física, né? Então, você precisa dar essa identidade ao negócio, de fato, com o que o negócio significa. E negócio é pessoas. Então, a gente sempre acreditou que o ser humano, para ele poder não só produzir mais, mas de fato para você dar,
né, você proporcionar algo para as pessoas, você precisa ter essa mentalidade. Você tem que ter essa mentalidade de doação, essa mentalidade de cuidar das pessoas. A gente é muito forte nisso, não só porque a gente é imigrante, a gente sabe o que é sofrer. O imigrante, ele sofre, né? A gente chega aqui sem inglês, a gente chega aqui sem dinheiro, a gente chega aqui sem família. Eu tive a sorte, pelo menos, de ter o meu irmão aqui. Mas, assim, isso é um sofrimento. E o mínimo que a gente pode fazer pelas pessoas que estão doando o seu tempo é tratá-los bem. É poder dar um sentido de vida melhor para eles através do trabalho. Porque a maior parte do nosso dia a gente passa trabalhando. Então, a gente nunca quis que a nossa empresa fosse mais um depósito somente de esforço por si só, mas a gente queria fazer algo além disso. A gente queria que nossa empresa fosse, de fato, um lugar onde as pessoas se sentissem bem para trabalhar e trouxessem essa alegria, ou pelo menos o mínimo de satisfação para suas casas. Porque os grandes problemas que acontecem nas casas é porque as pessoas são infelizes nos trabalhos. Então a gente tem muito essa base cristã em fazer, em pensar nas coisas, e a gente pensa como é que Jesus ele teria uma empresa. E eu não conseguiria agir diferente dessa maneira, porque quando eu penso em Cristo, só pode ser desse jeito. Não significa que na empresa não existe processo, não existe compliance, não significa que não existe sistema, que as pessoas têm que produzir, não tem nada a ver com isso. Mas isso tudo tem que ser feito com humanidade. E a gente levou isso a nossa vida toda, como a gente se trata, como a gente trata nossos colaboradores. Então, a gente realmente acredita que isso é a base de toda empresa e que, independente da sua empresa, se você pensa no próximo, você cria uma cultura empresarial, independente da sua empresa, que é focada em pessoas, você vai aumentar muito mais as tuas chances de sucesso. Por quê? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se um negócio é feito em pessoas e eu olho para elas não como um número, mas como peças fundamentais para o sucesso, é óbvio que eu preciso tratá-las bem. E quando isso acontece, com certeza o fruto vem muito maior do que você possa imaginar. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Ô André, para entender um pouco mais os desafios do início desse negócio, quando vocês começaram a estruturar a empresa, e quais são os desafios agora, né? Que a partir do momento que vocês já têm um negócio em desenvolvimento, as coisas caminhando, contratos sendo assinados, pessoas sendo contratadas. Então eu queria que você fizesse um paralelo dos dois momentos, por gentileza. Certo. Lá, quando a gente está iniciando um negócio, Vini, como você sabe, we're gonna face, nós vamos enfrentar, várias dificuldades, várias situações que realmente vai requerer muito da gente. Por exemplo, referente às pessoas, né? Liderança. Liderança é uma habilidade, liderança é uma musculatura, é um organismo que precisa ser desenvolvido, tratado, cuidado, para a gente poder entender o que quer dizer liderança. Então, liderança foi algo que a gente foi moldando, foi aprendendo lá atrás, foi uma área bem importante no nosso começo de entendimento, e os processos, né? Entender realmente os processos que é o esqueleto, os processos é o esqueleto da empresa, processo é a alma da empresa, mas as pessoas que dão vida à alma. Então, entender sobre os processos e sobre as pessoas lá atrás realmente foram dificuldades e barreiras muito grandes que a gente passou e superou. Então, esses são os dois maiores pilares que a gente teve bastante dificuldade lá atrás. E hoje, como você falou, a empresa já está em outro nível, em outro patamar. Nós já moramos há 6 anos distante da nossa empresa, e por a gente ter entendido o que é liderança, o que é cultura, o que é processo, aí fez com que hoje a empresa ela ande praticamente só, ela cresce cada ano até mais do que o previsto, porque a liderança sendo muito forte, os processos bem claros e definidos, realmente ela anda no automático. Então, todo ano a gente vem crescendo, os desafios sempre vai ser em estar
buscando e encontrando as pessoas corretas, porque não é sobre as pessoas boas, Vini, é sobre as pessoas certas, e isso nunca vai acabar, sempre. E quando você encontra as pessoas certas, aí você realmente encontra um sucesso exponencial, um sucesso sustentável, que é o que tem acontecido com a gente cada ano que passa, Vini. Ô André, aqui no Brasil, nesse momento, nós estamos gravando aqui, né, ainda no começo, no primeiro terço do mês de junho, o noticiário ainda está muito quente a respeito das tarifas implementadas pelo governo Trump, uma política imigratória também mais dura na comparação com o governo anterior. Esse tipo de noticiário que aqui para o Brasil, para o brasileiro, para quem acompanha o mercado financeiro, acaba sendo um noticiário recorrente, isso de alguma maneira impacta o modelo de negócio, a companhia que você e o seu irmão tocam hoje nos Estados Unidos? Olha, quando a gente fala em imigrantes, e toda vez que muda presidente aqui, que coisas que acontecem nessa área deixa o pessoal um pouco tenso, os imigrantes tensos, aqueles que não têm documentos, Vini, eles se preocupam, porque tem muita gente nesse país aqui que não tem o documento para trabalhar, mas vivem aqui, pagam seus impostos. A vantagem que nós temos como empresa é que a nossa empresa é lei aqui, elas precisam ter documentos para trabalhar. Então, graças a Deus, essas situações que acontecem com mudanças de presidentes, sobre imigrantes, ela não afeta o nosso negócio, porque a gente, lá atrás, a gente decidiu fazer as coisas da maneira que a gente acredita que é certa. Enfrentamos algumas dificuldades, enfrentamos, mas quando você faz as coisas certas, situações assim não abalam a gente. Mas só para que você saiba, nesse mesmo período de um presidente para o outro, as deportações elas são menores do que o presidente anterior. 60 mil pessoas nesse mesmo período foram deportadas até hoje com o Trump. E no passado, 90 mil. O que acontece é que Trump realmente ele faz um barulho muito alto, ele fala muito, então isso deixa todo mundo muito apreensivo, preocupado, né? Principalmente aqueles que não têm documento. Mas graças a Deus o nosso negócio não tem afetado, porque nós temos uma maneira de trabalhar já que tranquiliza a gente em situações assim, Vini. Pô, muito legal. E esse tipo de depoimento só é possível de alguém que vive nos Estados Unidos, que traz essa base de comparação, o que acontece agora, mas né, a partir de um presidente que tem muitas declarações a respeito de um tema, e do que acontecia antes, às vezes um assunto que era menos comentado na gestão de Joe Biden, mas que você também tem um número de deportações até maior, considerando o mesmo período de tempo. Então é legal, é a experiência de quem vive, de quem mora, de quem tá ali, né, todos os dias lidando com os assuntos que muitas vezes nós aqui no Brasil temos acesso por meio das manchetes. É claro que é muito melhor, é claro que faz diferença você estar no local, você viver no local, você conviver com as pessoas que são direta e indiretamente impactadas pelos temas que estamos abordando aqui nesse momento da conversa. Ô Rafa, por falar em conversa, reta final já da nossa entrevista, que está passando muito rápido. Quando você contou a respeito desse método, né, que eu também tinha levantado a bola com o André, e o André fez questão de explicar, falou, Vini, primeiro vem a empresa, vem a construção do que eu vou chamar aqui de legado, que vocês estão trabalhando nos Estados Unidos, vocês se tornam, a partir do momento em que a empresa vira um sucesso, uma autoridade ou duas autoridades no assunto, e aí sim vem esse programa, vem o método Império, que vocês ajudam outras pessoas a prosperarem também com os seus negócios nos Estados Unidos. Então, para ficar evidenciado aqui para todo mundo, esse projeto ele é voltado para outros brasileiros que estão nos Estados Unidos e que querem também empreender no segmento de limpeza comercial, é isso, Rafael? Exato, Vini. Hoje nós temos um programa que ele é exclusivo, tanto no assunto, no conteúdo, em construção de empresa num ramo específico da limpeza comercial, quanto para o público, que é para o brasileiro.
Então, realmente, o foco do nosso programa são os brasileiros, tudo em português. E a gente foca nos brasileiros aqui e brasileiros também que estão no Brasil, que estão querendo vir para os Estados Unidos e estão querendo abrir negócios aqui também. Então, a gente consegue direcionar essas pessoas também para esse negócio. Muito legal. Agora, eu, cabeça pequena que tenho, posso pensar, puxa vida, vocês não estão formando concorrentes para vocês mesmos? E aí talvez você me responda, puxa, Vini, né, André? Você fala, que cabeça pequena. É muito além disso. Tem essa preocupação da concorrência ou eu tô viajando completamente, André? Pois é, Vini, nós chegamos numa fase na nossa vida que nós queremos transbordar agora. Então, quando a gente chega nessa parte de transbordo, concorrência não existe para a gente. Inclusive, o nosso programa, a gente entrega tudo da nossa empresa atual, tanto o contrato como precifica. Nós temos mentorados nos estados que a gente trabalha, Que porque legal. quando a gente chega num ponto, Vini, que realmente essa palavra já saiu do nosso vocabulário, porque a gente já está nessa fase de transbordo, é por isso. Mas essa sua pergunta é uma pergunta bem recorrente, né, que a gente escuta muito, e as pessoas até ficam falando, como é que vocês dão tudo isso? Por quê? Como assim? Porque, infelizmente, as pessoas não fazem isso, e nós somos o único programa nos Estados Unidos que faz isso nesse ramo. Não existe ninguém fazendo isso, Vini. Ninguém. André, eu quero agradecer muito a sua participação, o espaço na agenda, a nossa troca, a nossa conversa. Aprendi muito. Espero que você, o seu irmão Rafael, tenham gostado também. Vou começar me despedindo de você, André. Parabéns pelo trabalho, pela forma como você se posiciona, cuida dos seus funcionários. Vai aparecer aqui o site, o seu arroba no Instagram, para a galera começar a seguir você, conhecer mais o seu trabalho, o que você desenvolve aí nos Estados Unidos. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, Vini. Sempre às ordens aqui. Ah, foi muito legal. Vou me despedir também do Rafael. Rafael, adorei a nossa conversa. Agora aparece aqui também, mais uma vez, o site de vocês, o seu perfil pessoal no Instagram. Quero também te parabenizar pela maneira como você se coloca, pelo trabalho realizado aí nos Estados Unidos, e reforço aqui, os microfones da TC News estão à disposição para uma próxima oportunidade. Meu muito obrigado. Prazer imenso, Vini, estar com vocês, com toda essa nação aí que acompanha vocês. Com certeza vocês têm feito um trabalho brilhante e estamos às ordens se precisarem de alguma coisa. Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado. Foi bom demais, hein, Andrezão? Passou voando. E eu tenho certeza que você que está aí nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é um TC de audiência. Gostou da conversa tanto quanto eu. Meu muito obrigado, final e mais especial a você. Fico grato pela sua audiência, por essa parceria que temos toda semana. E o nosso encontro se renova na terça-feira da semana que vem, sempre no mesmo local, aqui na nossa TC News, no seu Olá Investidor, a partir das 6:30 da tarde. Fechado? Andrezão Monogâmico, muito obrigado por mais um episódio. Até semana que vem. Tchau.